Olá, bom dia, boa tarde a todos. Me chamo Laiane Santana, sou discente do curso de pós-graduação, mestrado em pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, associada ao Laboratório Multiusuário de Inovação Instrumental e Desempenho Físico-Funcional, o LINDEF, e em conjunto com os coautores dessa pesquisa, desse estudo, decidimos trazer a temática intitulada Percepção de Discentes de Fisioterapia diante da inserção curricular de aulas simuladas com enfoque na prática em terapia intensiva, um relato de experiência. Desde já agradeço a oportunidade de participar do segundo simpósio de simulação clínica do HC da UFPE, EBSEC. Pois bem, a simulação clínica é uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento de habilidades e competências. Ela vem sendo utilizada aqui no Brasil desde a década de 90 e vem sendo cada vez mais implementada no ensino superior nas diretrizes curriculares. No departamento de fisioterapia não seria diferente. As práticas de simulação elas foram realizadas na disciplina de fisioterapia em terapia intensiva, também daqui do departamento. Os cenários eles foram todos desenvolvidos com o consenso dos docentes efetivos da disciplina e as construções dos cenários simulados elas foram realizadas de acordo com os seguintes passos. Inicialmente, os objetivos de aprendizagem, o planejamento em si do cenário, o formato do cenário, qual seria o tipo de simulação a ser utilizada, a descrição do cenário em si e a fidelidade que seria implementada nesse cenário, o briefing, a simulação em si, o debriefing e, por final, uma avaliação. Então, o objetivo desse trabalho foi relatar a percepção de discentes de fisioterapia diante da inserção curricular de aulas simuladas com enfoque na prática em terapia intensiva. Vou começar a falar um pouquinho do relato de experiência. Foi um relato de experiência do estágio de docência do semestre de 2022.2, na disciplina de fisioterapia em terapia intensiva com os alunos de 8º período, que somavam 35 discentes, 4 monitores e 6 professores e um estágio de docência, que foi ministrada no núcleo interprofissional de simulação, localizado aqui no Hospital das Clínicas da UFPE, e contavam também com 22 cenários clínicos e 6 provas simuladas. Os cenários clínicos propostos eles envolvem desde uma avaliação fisioterapêutica abrangente a uma avaliação mais minuciosa a recursos avançados de monitorização. Eles se dividem em formatos de simulação, como simulações híbridas, simulação virtual, prática deliberada em ciclos rápidos, simulação com uso de simulador e simulação com pacientes simulados. Também se dividem na questão da fidelidade, então pode ser um cenário de média a alta fidelidade e esses cenários inicialmente eram liberados para os discentes, um material de apoio para que eles pudessem estudar e se guiar, materiais de apoio também para os docentes, como cards, como alguns instrumentos para que eles também pudessem se nortear no que fazer na simulação, e scripts para os pacientes simulados, que eram, no caso, os monitores da cadeira, que faziam o papel de atores simulados. Aqui nas fotos autorizadas, tanto pelos docentes quanto pelos discentes, estão alguns casos clínicos que foram registrados como transferência do paciente, posicionamento do paciente, que é muito importante, posicionamento em prona, muito utilizado após a Covid-19, e os modos ventilatórios e aspiração de vias aéreas. Durante toda a prática da simulação clínica, o desempenho desses alunos, dos alunos que estavam realizando, ele seria avaliado pelos observadores, que também eram discentes, que eram escolhidos no dia, e eles eram avaliados primordialmente pela biossegurança, ética, humanização e comunicação interprofissional. Então, esses 4 são padrões de todos os checklists. O que muda de um checklist para outro são as peculiaridades de cada caso. Por fim, após a aplicação da versão adaptada da escala de satisfação com experiências clínicas simuladas, os discentes puderam relatar, então, 72,4% relataram com segurança para atuar em um cenário real. 96,5% que a experiência melhorou muito o aprendizado. 100% dos discentes relataram que a experiência foi valiosa, testam bem as habilidades técnicas, testam adequadamente a tomada de decisão clínica e que os cenários, eles recriam situações da vida real. Então, os métodos eles foram muito bem avaliados pelos discentes, tanto os discentes
da cadeira, de forma que não houve reprovações semestrais, como discentes que já passaram por essa disciplina. Para o semestre 2023.1, foram organizados novamente os cenários clínicos de acordo com as demandas e de acordo com as experiências do antigo semestre. Com relação aos 27,6% dos discentes que relataram falta de segurança na prática clínica, isso ocorreu por alguns aspectos pessoais, alguns cenários não validados, falta de alguns instrumentos, principalmente instrumentos de maior custo, e variabilidade da fidelidade da simulação. Ressaltamos que tivemos total apoio institucional para a inserção da metodologia, tanto no planejamento como para a aquisição dos materiais necessários. Então, as implicações dos cenários é que esses cenários eles vêm sendo melhorados de acordo com as experiências semestrais, bem como são construídos novos cenários de acordo com a demanda. Teve uma avaliação muito positiva também de discentes de estágios, como os discentes do nono período avaliaram muito bem a cadeira. Estimulou diferentes áreas da fisioterapia em cenários simulados, uniu neonatal, uniu saúde da mulher, junto com terapia intensiva e fizeram uma prática simulada. E promoveu a capacitação de prática de um discente de pós-graduação no papel de estágio docência. Para finalizar, concluímos que a inserção dessa metodologia propiciou um ambiente de prática segura para a aquisição de habilidades relacionadas ao exercício da fisioterapia em terapia intensiva, gerando uma visão integrada do cuidado, mas também que os cenários eles requerem validação, alguns cenários no caso, de modo a garantir uma maior fidelidade para os futuros profissionais. Meu muito obrigada ao FPE, ao Lindef, à EBSER, e quem puder, segue lá a nossa página.